Olá, como você está renovado? Nesse vídeo trataremos um assunto que trouxe polêmica, mas iremos desfazer as falsas acusações perpetradas contra o pastor Elianai Cabral. Antes, não deixe de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos ao vídeo. Ao amado pastor Elianai Cabral, servo do Senhor, que a paz do Senhor seja contigo. Caro e duro é o caminho de um escritor, comentarista das escolas bíblicas dominicais, pois ofere inúmeros sentimentos adversos noutros como ciúmes, inveja e o tal famigerado cancelamento. Grandes homens de Deus como és, sofrem com essas opiniões soltas ao vento, por isso, venho aqui prestar minha posição em favor do que há décadas o dileto pastor tem ensinado em palestras, inúmeros livros e lições. Nos últimos dias observamos que a informação chega muito mais rápido do que no passado. Até 2 ou 3 décadas atrás precisaríamos buscar as informações em livros físicos, jornais, revistas, cartas e etc. E odieramente, além de rápida muitas vezes, a informação é destruidora. Nesse contexto, nos deparamos com um embate por W.O. no octógono teológico que nem deveria existir. O tema? Acerca da divindade e humanidade de Cristo no livro de apoio aos professores da EBD, nas revistas da CPAD para adultos. Por isso aqui estarei refutando a correção, não para criar intrigas como transpareceu ser a intenção anterior no texto correção, que corre nas mídias sociais. Primeiro, é importante entender que esse tipo de celeuma traz mais prejuízos que benefícios para a igreja, já que o assunto sequer é tratado na lição. Assim, às claras, iremos discorrer com tranquilidade e sem afobadilho, como falava o saudoso pastor-presidente da Assembleia de Deus, no RN João Batista. Segundo, que ninguém despreze a idade do amado pastor Elianai Cabral e que saiba que o garoto que fez as acusações já é de conhecimento, que é hater da CPAD há muitos anos, como ele mesmo afirma na postagem. E vez por outra entra em polêmicas e contradições, mas segundo o apóstolo Paulo é mister que isso aconteça, o New One, Coríntios 11:19. E também entendo esse garoto, pois um dia fui assim. Na minha meninice achava que sabia teologia mais que todos, risos. Em relação à opinião com o título correção, o texto já começa de forma equivocada, com uma imagem iconicamente sensacionalista e afirmando que o pastor incorreu em grave erro teológico, mas ao consultarmos grandes teólogos notamos que não há tal erro, pois analisando a enciclopédia do PhD R.N. Champlin, o mesmo afirma categoricamente: a teologia aplica o termo esvaziamento ao ato de Cristo, o Filho de Deus, embora não de sua natureza divina, ou seja, há consenso geral na teologia sobre esse esvaziamento. O ponto de controvérsia aparece só até onde foi esse esvaziamento, qual o limite dele, algo que o pastor Elianai sabiamente não tocou e sequer citou o mérito. Inclusive, os próprios teólogos afirmam categoricamente que não há como chegar a uma resposta adequada. Até que ponto chegou esse esvaziamento? Tratado no texto paulino em Filipenses 2:7. Logo, o argumento do grave erro cai por terra, por não haver nenhum erro, já que o amado pastor Elianai sequer entrou nos rincões desse assunto. Juntamente a isso também, Jesus se esvaziou de seus atributos divinos. F.F. Bruce afirma que em vez de Jesus explorar sua igualdade com o Pai e dela tirar vantagens, Jesus esvaziou-se de si mesmo, não da natureza divina,
pois seria impossível, mas das glórias e das prerrogativas e atributos incomunicáveis da divindade. Desnudando mais ainda a questão, William Hendrickson diz que Cristo se esvaziou de sua existência na forma de igualdade a Deus, como renunciar à sua relação favorável à lei divina e passou a sofrer com os mesmos sofrimentos que nós. B. Renunciou suas riquezas celestiais. T. Renunciou à glória celestial. D. Renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Isso inclui onipotência, onipresença e onisciência. E como Jesus realizava milagres? Em Isaías 11 existe a resposta. O profeta afirmava que da raiz de Jessé nasceria um que teria os 7 espíritos, e essa mesma profecia é confirmada em Apocalipse 3:1. Glória a Deus. Jesus a guia pela plenitude do Espírito de Deus. Passamos um pequeno trocadilho de perguntas maiêuticas. 1. Se Jesus não abdicou de seus atributos, ele era onipresente estando em um corpo físico? 2. Se Jesus não abdicou de seus atributos, porque os discípulos, ao perguntarem quando seria sua vinda, ele afirmou não saber? Mateus 24, 36, 39. Teria Jesus mentido? Ele pode mentir sendo santo e justo? Ele não seria onisciente? 3. Se ele era onipotente em corpo humano, por que foi morto? Mateus 15, 37 e 39. Por que tinha dores? Mateus 27, 24, 66. Por que sofreu os mesmos sentimentos que nós? Mateus 22, 39 e 46. São essas e muitas outras questões que precisamos refletir. Não. Isso não diminui a divindade de Cristo. Pelo contrário, enobrece muito mais. Pois é duro deixar toda a glória e poder para salvar uma raça desgraçada e incrédula como a nossa. Outra demonstração de imaturidade do contestante é a máxima com a expressão texto horrível. Não. O texto do pastor Eli Cabral tem dezenas de páginas e não é horrível em nenhum capítulo. Mesmo que o contestante se refira ao primeiro capítulo da obra, o texto é formado didática, teológica e pedagogicamente peremptório. Outro ponto polêmico é a palavra kenosis, kenosis. Se há alguém que é herege nesse quesito, então seria Paulo. Estou sendo irônico. O autor da carta aos irmãos em Filipos 2:7 literalmente diz que Jesus se esvaziou de si mesmo para se tornar em forma de servo. Basta uma leitura básica do texto em grego koiné. Recomendo que consultem um Novo Testamento interlinear analítico. Um muito bom é o da editora Cultura Cristã. O último ponto tratado foi o advérbio de exclusão apenas, utilizado pelo pastor Elianai Cabral. Realmente, se for feita uma análise descuidada do que ele escreveu, irá-se chegar à conclusão que o pastor afirmou que Jesus estava na terra apenas como homem. Mas vislumbrando todo o texto e o contexto, percebemos que o pastor Elianai Cabral afirma que Jesus estava apenas como homem na perquirição do Calvário. A maior prova do amor de Deus, João 3,16, ao ponto de Jesus mesmo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que o Senhor o abençoe sempre e sempre. Amém. Presbítero Eric Freire, abril de 2025.